Olá, eu sou Felipe Bach, autor do livro Como Parar de Dever e Se Tornar uma Pessoa Próspera. E nessa série de vídeos eu vou compartilhar com você a estratégia que eu usei para obter descontos de até 92% para pagamento das minhas dívidas, sem negociar com os meus credores e sem antecipar pagamentos de espécie alguma. No primeiro vídeo dessa série eu expliquei para você como a sua programação mental fez você naturalmente criar todas as dívidas que você criou até agora. E como ela te impede hoje de encontrar uma saída para a situação em que você se encontra. Eu também expliquei naquele vídeo como você criou a programação mental que hoje está atraindo problemas para a sua vida. Já no segundo vídeo dessa série, eu te expliquei os 5 passos que você precisa dar para reprogramar a sua mente, para parar de gerar problemas para você e começar a atrair uma situação de solução das suas dívidas. Já no segundo vídeo, eu expliquei os 5 passos que você precisa dar para reprogramar a sua mente. E comentei com você que eu tenho um programa mais completo, onde eu apresento em detalhes a metodologia que eu criei para te ajudar a fazer isso. Neste terceiro vídeo, eu vou me aprofundar nos passos desse método, apresentando para você o mapa geral desse programa. Mas antes de entrar no conteúdo desse terceiro vídeo, eu queria agradecer as dezenas de comentários deixados aqui na página desse evento. Comentários como o da Maria de Fátima, do Cassiano, do José Ronaldo França, da Mercedes Costa, da Socorro Cavalcante, da Josiane Figueiredo, Maria Moselli, Márnio da Gama, Maria Inês, Rosana Prado, Rosimar Assis, Elizabeth Brizola, Rosângela Barbosa, Sidneia, Maria das Graças, Dilma Carvalho, Rita Terezinha, Milena Takanda, Eliane Soares e vários outros que eu já comentei no vídeo passado. Eu peço desculpas porque eu não consegui ter tempo de responder a todos os comentários, mas eu li a cada um deles e eu estou muito feliz e impressionado em ver essa comunidade crescendo bem diante dos meus olhos e toda a repercussão que essa série de vídeos está tendo, com mais de 1000 pessoas tendo assistido a essa série até agora. Eu queria agradecer a você que deixou o seu comentário ou que compartilhou essa série de vídeos nas suas mídias sociais, me possibilitando levar essa minha mensagem a muito mais pessoas do que eu imaginava impactar no começo desse processo. Mas agora vamos ao conteúdo especial desse terceiro vídeo dessa série. No segundo vídeo dessa série, eu expliquei para você o que você precisava fazer para mudar a sua programação mental e expliquei 5 passos que você precisa dar para que isso ocorra. Porém, como eu já ouvi muito falar que as pessoas não querem uma furadeira, elas querem um buraco na parede, quiçá o quadro com o retrato da família delas pendurado, eu decidi nesse vídeo te mostrar um mapa do meu processo, passo a passo. E esse mapa é a forma como eu apresento o conteúdo do programa que eu mencionei com você no vídeo passado. Se você ainda não assistiu ao vídeo 2, pausa esse vídeo aqui e volta lá para assistir agora, porque você vai precisar ter visto os 2 vídeos anteriores para entender melhor o que eu tenho para compartilhar contigo aqui nesse terceiro vídeo. Então, esse programa que eu estou me referindo chama-se Programa Mentalidade Credora. Uma coisa que você vai notar enquanto eu navego contigo pelo conteúdo desse programa é o formato peculiar em que ele foi criado. E aqui eu preciso te explicar uma coisa muito importante. Você já sabe que é a sua mente subconsciente quem decide se você vai fazer ou não uma determinada coisa. Então, tudo depende de você conseguir convencê-la a fazer o que você quer, não é mesmo? Só que se eu simplesmente chegar para você e disser o que você precisa fazer e em que sequência, as chances de você fazer exatamente o que eu estou falando serão mínimas. Você sabe por quê? Isso mesmo. Porque o seu subconsciente vai tentar sabotar as suas ações, te fazendo esquecer de fazer, achar que não vale a pena ou coisas do tipo. Quando eu me deparei com esse desafio, eu percebi que eu tinha que subir o nível do meu programa e criar algo que convencesse a mente subconsciente dos meus alunos a seguir os passos do meu método. O recurso que eu encontrei para fazer isso foi a gamificação. Gamificação quer dizer transformar algum conteúdo informacional, um curso, por exemplo, em formato de jogo. Mas por que jogo? Porque o jogo atua diretamente no seu subconsciente, te fazendo cumprir as etapas dele naturalmente, sem oferecer resistência. E talvez você não goste de joguinhos de videogame ou qualquer outro tipo de jogo. Talvez você acredite que os jogos são pura perda de tempo. Mas os jogos são ideais para fazer as pessoas se comprometerem com processos de mudança. Por isso mesmo, hoje em dia, as empresas gastam fortunas com dinâmicas entre os funcionários. Eu tive que estudar bastante para aprender sobre gamificação de objetivos.
para poder usar esse recurso no programa Mentalidade Credora. Tudo com a intenção de convencer a sua mente subconsciente a não oferecer resistência ao conteúdo desse programa. Então você vai notar que o curso é todo organizado como se fosse um jogo, onde você é a heroína ou o herói do jogo. Os módulos do curso são as fases do jogo. As tarefas de cada aluno são as missões do jogo e por aí vai. Então, sem mais delongas, vamos para o meu computador, onde eu vou te mostrar como é fazer parte do programa Mentalidade Credora. Aqui você pode ver o mapa da primeira fase do programa, onde eu vou introduzir alguns conceitos interessantes aqui. É importante salientar que eu não vou conseguir passar por todas as etapas e todo o conteúdo do programa, que leva 5 semanas para ser apresentado. Então, esse vídeo aqui não terminaria hoje se eu me aprofundasse, mesmo porque os alunos eles pagaram para ter acesso a esse conteúdo e não seria justo eu disponibilizar aqui na internet gratuitamente um conteúdo pelo qual pessoas já se dispuseram a pagar. Eu creio que você entenda essa questão. Então, a forma como eu apresento o conteúdo desse programa é no formato de mapa mental. Então, em cada módulo, eu apresento esse mapa, que é o mapa do módulo. Você pode ver aqui que existem 5 fases no programa, como eu já expliquei. O programa é composto em videoaulas online, apresentados no mapa mental, onde eu passo pelo conteúdo do curso. A primeira dica que eu queria deixar para você aqui a respeito de como usar essa metodologia para transformar a sua realidade, para mudar a sua mentalidade a respeito de dinheiro ou a respeito de qualquer outra coisa que você queira mudar na sua vida, é o grande X aqui de diferencial desse programa em relação a qualquer outro, que é a gamificação. Gamificar o seu objetivo, gamificar a sua trajetória, vai possibilitar que você aumente as suas chances de realizar aquilo que você deseja, né? Aumente o engajamento da sua própria mente subconsciente com o processo que você está querendo implementar. Então, eu vou apresentar aqui logo o começo. Esse aqui é o primeiro ponto que eu trabalho no programa Mentalidade Credora, que é a apresentação do jogo. Então, nessa apresentação do jogo, eu explico por que a gente deve jogar, né? Por que a gente vai entrar aqui num programa de desenvolvimento pessoal, um programa que tem a finalidade de resolver o seu problema financeiro. Por que a gente vai jogar? Porque jogar aumenta as suas chances de alcançar os objetivos pessoais que você tem. E quais são os componentes desse jogo? Os componentes desse jogo são objetivos. Esses objetivos, existem os objetivos seus, pessoais, e existem os objetivos do jogo em si, né, que é o formato que eu apresento. As fases. Você pode notar que são 5 fases esse programa, ainda tem uma fase extra que eu vou explicar só na segunda-feira. Os heróis, que no caso é você e os demais alunos do programa. E os vilões ou inimigos, que são o quê? Os obstáculos que você enfrenta, as dificuldades e também pessoas, instituições que impõem condições diversas para o seu jogo, para você realizar aquilo que você deseja. Então, o seu jogo ele tem algumas características, eu vou expor aqui para você 2 principais. No formato do programa Mentalidade Credora são 5 fases, né? A última fase leva ao seu objetivo final. E o objetivo final que vai determinar, no caso, é você. Segunda ideia, a gente joga coletivamente, mas cada pessoa com seu objetivo pessoal. O legal da questão do coletivo é que vai haver um grupo de alunos, né, para cada turma. E esse grupo, como ele começa junto o programa, ele se conhece, ele dá apoio social e é uma questão fundamental quando você está num programa, num processo de desenvolvimento pessoal, num processo de mudança de paradigma na sua vida, fundamental que você tenha apoio de outras pessoas que estejam passando pelo mesmo processo para troca de experiência e também para apoio mútuo mesmo, né? A gente chama de resiliência social, quando a gente tem apoio de pessoas que entendem a nossa situação e estão lá dispostas a nos ajudar. Esse é um grande diferencial desse programa, que tem aí a possibilidade dos alunos interagirem entre si. Então, eu apresentei aqui para você o jogo. Os objetivos dessa primeira fase são 6. Primeira coisa, documentar os detalhes do jogo. E aqui é muito importante, já vou te dar uma outra dica. Tenta escrever sobre o que você deseja, né? Tenta colocar no papel, fazer um planejamento, deixar detalhado aquilo que você quer. Porque enquanto você não tem um planejamento, você não tem detalhado aquilo que você deseja, você vai continuar enfrentando os mesmos problemas que você tem enfrentado até hoje. Bem, a gente aqui no programa Mentalidade Credora passa de fase quando completa cada missão de cada fase.
Então aqui eu estou na missão 1, né, na fase 1. Então eu tenho 2 missões na fase 1. Quando eu completo essas 2 missões, a gente passa para a próxima fase. O seu jogo pessoal, ou seja, o seu desenvolvimento em si, né, as tarefas que você vai executar vão começar quando terminar a fase. Então a gente passa por todo esse processo, começando aqui, apresenta todo esse conteúdo. Quando chega aqui, você vai entrar em ação. E como cada módulo é disponibilizado a cada semana, você tem uma semana para cumprir as 2 missões aqui propostas. Essa também é outra função do grupo, né? Dar apoio, incentivar as pessoas a cumprir com as metas. E também a gamificação faz com que o seu subconsciente se conecte com os objetivos do jogo de uma maneira muito mais fácil do que você se esforçar para fazer aquela atividade. Bem, o nível de dificuldade dessa primeira fase é muito baixo, né? É como um jogo de videogame. Um jogo de videogame, as primeiras fases são muito simples, muito básicas, muito fáceis. Quando você vai passando de fase, a coisa vai ficando mais complicada. Então isso é feito de propósito para quê? Para que o seu cérebro também se conecte com aquele formato. É fundamental você completar cada fase, né? Cada fase antes de passar para a próxima. E por isso mesmo, cada fase é liberada semanalmente. Se eu liberasse todas as fases de uma vez, ia ter muita gente que pularia ali o processo e já saltaria direto para a última fase, não fazendo o dever de casa, vamos chamar assim, e não obtendo resultado. Dicas da primeira fase. As dicas de fase vão te ajudar a concluir cada fase. Eu vou abrir para você aqui algumas dicas. Primeira coisa do programa. Você precisa definir um objetivo positivo. E aí eu explico por que um objetivo positivo. Tem as questões emocionais e questões de paradigmas que você quebra quando você desfoca dos seus problemas e começa a focar em objetivos positivos. Você muda até a própria química do seu cérebro para trabalhar de uma forma muito mais efetiva. E aí, logo em seguida, a gente passa a algumas diferenças entre a mente de uma pessoa que tem prosperidade e uma mente da pessoa que ainda não alcançou a prosperidade, né? A forma de entender dinheiro, por que precisa do dinheiro para se realizar, como ganha o dinheiro, são 3 coisas muito distintas na mente de pessoas que formam dívidas para as pessoas que têm foco na formação de riqueza. E em seguida a gente passa aqui para determinação do seu objetivo e através de uma metodologia que eu aprendi aqui com um coach americano e eu aplico logo aqui nesse começo do programa Mentalidade Credora. E aí você sai desse módulo aqui, dessa fase, já sabendo um objetivo seu, um grande objetivo seu, para te incentivar para cumprir os demais passos aqui do processo. Nesse ponto também a gente determina as suas forças, as suas fraquezas, as suas armas e os seus aliados. E uma outra dica que eu vou te dar, anota isso aqui. Você precisa colocar num papel quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, quais são as armas que você tem para lidar com os inimigos, para lidar com os desafios da vida e quem está do seu lado. Porque a gente passa a vida inteira enfrentando problemas, enfrentando desafios sem se dar conta de que a gente tem força, de que a gente tem armas e tem aliados para ajudar. Agora, a gente também não se dá conta das nossas próprias fraquezas, que é onde os inimigos vão, né, e acabam por nos sobrepujar. Então, ter clareza a respeito disso aqui é fundamental no seu processo de mudança. Então, vamos lá, completar aqui rapidamente. Tem uma missão, a primeira missão aqui dessa fase, eu vou detalhar para você, é definir o seu nome de herói. Nesse processo de gamificação, é legal você criar um apelido mesmo para você se chamar, né, se designar numa terceira pessoa. E aí você consegue se ver seguindo adiante, como se tivesse uma câmera atrás de você mesmo. E é uma posição interessante para você enxergar os pontos cegos da sua vida. Eu costumo fazer esse exercício com os alunos para poder demonstrar aí quão poderoso é você olhar para a sua vida de fora. Definir também o nome do seu jogo, de acordo com o seu objetivo, né? A gente vai dar um nome para o seu jogo a partir daquilo que você deseja. E também você vai começar a descrever os vilões, aquilo que está te incomodando, aquelas pessoas que estão te incomodando, as instituições que estão te incomodando, os processos que estão te incomodando, tudo que tira você do melhor estado da sua vida, né, de estado de paz e felicidade, você vai descrever aqui para a gente começar a trabalhar ao longo do programa. E aqui eu explico também como passar dessa primeira fase. E aí é muito simples, quando você cumprir o que eu peço aqui nessa primeira missão e na segunda missão, você passa de fase e
é super importante que você vá lá no grupo e reconheça os seus colegas de grupo que passarem de fase. E também chame aquele colega que ainda não foi lá e comentou, e não colocou o objetivo dele, ou está atrasado com o objetivo dele. Isso é fundamental para que a gente dê apoio social um ao outro dentro do programa. Fase 2. Os objetivos da fase 2. Deixa eu abrir aqui para você rapidamente. Apresentar os principais vilões e as características, né? São aquelas coisas que você vai ter que enfrentar no seu processo de transformação pessoal. Vou apresentar algumas armas secretas que a gente pode usar nesse processo para superar os vilões. Você vai aprender formas de controlar o seu dinheiro sem anotar tudo que você gasta ou ficar fazendo contas o tempo todo. Eu usava planilhas, eu usava programas de computador e nada disso funcionou. Só depois que eu comecei a perceber que era realmente a minha mentalidade, que eu comecei a enxergar aonde que eu precisava controlar o meu dinheiro. Aí eu ensino nessa fase 2 aqui como é que você faz isso também. Você está jogando e começando a anotar as coisas com mais clareza. A partir do conteúdo da semana passada, né, na semana anterior, da fase 1, você já começa a anotar no seu dia a dia o que eu cito no conteúdo da fase 1. A forma como você enxerga dinheiro, a forma como você pensa em ganhar dinheiro. Você começa a notar no mundo ao seu redor as coisas que eu falei na primeira fase. Então vamos lá. Principais vilões. Eu não vou abrir todos os vilões aqui, eu vou abrir 2 principais para você, tá? Um que é o grande vilão de todo esse jogo, e a gente descobre aí ao longo do jogo, que é o facilitador. Ele se apresenta como um aliado, ele se apresenta como um amigo que está sempre disposto a te ajudar a resolver problemas, principalmente a resolver problemas. Sempre que há uma emergência, onde há um caminho mais fácil para resolver as coisas, ele vai estar lá para te ajudar, para te mostrar esse caminho mais fácil. Mas na verdade, esse facilitador, ele é um espião, ele é um inimigo. Ele é enviado pelas organizações que lucram com seu descontrole financeiro. Então você já pode imaginar quem é esse facilitador. E aí eu te pergunto, e peço para você comentar aí no campo de comentários, quem você acha, qual é a identidade secreta desse vilão. E tem um outro vilão aqui muito importante, que eu já falei sobre ele, lá no vídeo 1, o negociador. O que é um negociador, né? Quem é esse cara? Ele quer que você negocie as suas dívidas para sair da negociação devendo mais do que você devia. Principal arma, ele usa parcelas menores ou juros menores para te atrair para uma negociação. E usa o seu estado emocional diante de alguma emergência para te fazer tomar uma decisão ruim para a sua vida. Então, ele tem fraquezas também, que eu não vou explorar aqui porque senão é muito conteúdo. Aqui também eu mostro como você lida com o negociador, ou seja, como você lida com a necessidade que você sente às vezes de chegar lá e ter que negociar as suas dívidas, porque a sua situação está ficando insuportável. Então, nesse ponto aqui do programa, eu trato desse primeiro grande desafio. Aí a gente vai para uma missão e eu apresento as armas secretas. E o que são as armas secretas? Eu falo também das origens, onde é que eu encontrei, onde é que eu descobri, como é que eu cataloguei essas armas, tá? E eu falo aqui de 2 principais armas secretas, para não criar muita coisa para essa segunda semana, porque a fase não precisa ser tão complexa. E eu explico aqui o que são power-ups. Um tônico fortificante, para quando você está em baixa de energia, quando você está fracassando nos desafios, você vai e consome esses power-ups aqui, e você acaba retornando a sua energia anterior para poder superar os desafios com muito mais facilidade. Então eu descrevo aqui o que são e como você pode juntar esses power-ups. Dica dessa fase, né? Como controlar suas finanças sem ficar anotando tudo que você gasta ou ficar fazendo conta o tempo inteiro. Ou seja, aqui eu falo sobre uma dinâmica, uma forma de você controlar as suas despesas, as suas receitas e as suas despesas pessoais, sem precisar anotar tudo que você ganha, tudo que você gasta, e sem precisar ficar fazendo planilha ou conta, porque a gente já discutiu sobre isso, né? Quem toma a decisão é o seu subconsciente. Então, não vai adiantar nada você fazer conta, porque no final das contas, ele que vai superar todas as suas contas e fazer o que ele acha que é certo, de acordo com o mapa mental que você criou para ele. Aí a gente entra aqui na fase 3, né? Objetivos da fase 3. Apresentar mais alguns vilões e as características deles, e mais algumas armas, ou seja, o nível de jogo aqui já começa a aumentar bastante. Eu mostro para você mais alguns vilões que vão tentar sabotar o seu processo e vou apresentar para você bastante armas para você poder combater cada um desses vilões, né? E aí falo também mais vilões da missão 1, missão 2, e aí nessa fase aqui tem 3 missões, né? Quarta fase,
deixa eu falar um pouco dos objetivos dessa quarta fase, é a fase mais desafiadora, vamos chamar assim, do programa. Você vai colocar em prática tudo que você aprendeu, né, para absorver o conteúdo e completar a missão dessa fase, porque essa fase aqui tem conteúdo denso, né, que é justamente nas 3 semanas anteriores eu preparei algumas ações práticas, mas a maioria da preparação aqui foi uma preparação do seu subconsciente para aceitar as mudanças que você vai promover aqui na fase 4. Todos os vilões vão tentar te dissuadir, e aí eu explico aqui porque cada um vai tentar te dissuadir e como cada um vai tentar te dissuadir. Todos esses vilões aqui são representações de algumas ideias que o seu subconsciente tenta impor para você para te dissuadir de fazer a mudança. Então vamos lá. Dicas da fase 4. Isso aqui é muito importante. O oposto de dever dinheiro, né, de ficar devendo para alguém, é ter dinheiro sobrando. Só que ter dinheiro sobrando é uma questão de você fazer o dinheiro sobrar e não ter dinheiro sobrando. Tá? Então é uma questão fundamental aqui. Eu me aprofundo bastante nesse módulo, nessa fase 4. Esse é um dos grandes desafios que tem nessa fase. Tá? A gente compreender isso aqui intelectualmente e também colocar isso para dentro do nosso subconsciente. Parte de toda a riqueza que nós produzimos na vida deve ser usada para gerar cada vez mais riqueza para a nossa vida. Isso aqui também é uma outra parte que fala muito contra, né, tudo aquilo que uma pessoa que geralmente faz dívidas acredita e pensa. Outra grande colocação aqui. A grande diferença entre devedores e pessoas abundantes financeiramente são seus hábitos em relação ao dinheiro. Isso aqui a gente discutiu bastante ao longo dos últimos vídeos, né? Então você já está consciente em relação a isso, né? São seus hábitos em relação ao dinheiro que fazem você dever e os hábitos das pessoas abundantes que fazem elas terem abundância financeira. Essa aqui é a missão da sua virada financeira. Tanto que só tem uma missão na fase 4. São 4 detalhes onde eu intensifico o que você precisa fazer para começar a virar, para começar a transformar a sua situação financeira. Nas fases anteriores a gente trabalhou a sua mentalidade, trabalhou aí o seu subconsciente para aceitar a mudança que a gente vai promover aqui nessa fase 4. Bem, fase 5. O objetivo dessa fase é consolidar tudo que a gente aprendeu até aqui, né? Todo o conhecimento que eu passei para você, consolidar e também preparar você para o próximo nível do jogo, ou seja, desenvolvimento pessoal é para sempre, tá? É um processo que você abraça, que você percebe que faz a diferença, que muda a sua vida e que você resolve abraçar e seguir para o próximo nível, né? Então, eu trabalho sempre isso no programa, tá? E nesse ponto também eu vou introduzir uma das técnicas mais importantes, tá? Que é a técnica da eliminação da dependência do crédito e de redução das dívidas. É aqui que você aprende, na fase 5, você aprende como eu consegui obter aqueles descontos chegando até 92% nos meus empréstimos. A revisão do jogo, então aqui eu falo sobre cada fase, o que ela representou, né, qual foi o objetivo, o que a gente cumpriu. Isso aqui é fundamental também. Muita gente me pergunta se esse programa serve para quem tem empréstimo consignado, que não pode, por exemplo, suspender pagamento, né? Uma forma de contornar essa limitação. Na verdade, há uma forma sim de contornar essa limitação. Eu explico isso nessa dica extra. Existe sim uma forma de você recuperar aí aquela renda que está perdida, né, para o teu empréstimo consignado. Só que eu só explico essa técnica para os alunos que passaram pelo programa e depois de eu fazer uma entrevista com eles para entender qual é o nível de entendimento deles e a aplicação das outras fases, de todo o conteúdo do programa. Por quê? Porque se eu explicar isso aqui para uma pessoa que não tenha criado os hábitos corretos, pode criar um problema maior para a vida dela do que arrumar uma solução. Esse programa serve sim para quem tem empréstimo consignado, mas só depois da 5ª fase e de você ter implantado todos os detalhes aqui que já vão transformar a sua realidade, que eu vou e acabo ensinando isso pessoalmente para você, tá bom? Durante uma entrevista. Outras pessoas me perguntam também se esse programa serve para quem está devendo a agiotas. Então eu tenho que esclarecer uma coisa bem séria aqui. Tudo que eu falo nesse programa é baseado na minha experiência pessoal, né? Na experiência pessoal das pessoas que eu já ajudei com essa metodologia. Todas essas pessoas tiveram dívidas formais, ou seja, tinham dívidas em instituições bancárias formais. Ou era cartão de crédito, ou era cheque especial, financiamento e por aí vai. A agiota não é
uma instituição formal, né? Eles não têm que seguir regras. Na verdade, é uma atividade ilegal. Então, não é um programa voltado para pessoas que estejam devendo a agiotas. Tá? Óbvio que o conteúdo desse programa vai ajudar qualquer pessoa que tenha dívidas, seja ela quais forem, mas se o seu objetivo é simplesmente reduzir a sua dívida, e você tem dívida com a agiota, esquece que esse programa não vai te ajudar. Existe também aqui uma fase extra, que é um bônus, que eu entreguei para as últimas turmas, e esse bônus eu vou explicar com mais detalhes no vídeo de segunda-feira, onde eu explico como você faz para se inscrever nesse programa. Bem, o meu objetivo em ter passado com você por dentro do mapa do programa Mentalidade Credora foi deixar você ciente daquilo que você vai precisar fazer, dos passos que você vai precisar dar no seu processo de transformação pessoal e como também esse programa pode te ajudar a dar esses passos. Se você tiver interesse em participar da próxima turma, as inscrições vão abrir na próxima segunda-feira. Vão ficar abertas por poucos dias. Por quê? Porque na outra segunda-feira já começa a fase 1 da próxima turma. Vai ser o momento em que eu vou liberar aqui a gravação dos vídeos da fase 1 para a próxima turma desse programa. Então você vai ter aí na segunda-feira a oportunidade de se inscrever para esse programa. Eu vou agora explicar mais alguns detalhes a respeito do programa Mentalidade Credora. Como você pode ver na apresentação do programa Mentalidade Credora, o programa foi todo pensado para fazer a sua mente subconsciente se conectar em cada etapa dele. Porém, antes mesmo de você se decidir se faz sentido ou não participar desse programa, o seu subconsciente estará atuando para você não mudar a sua programação mental. Isso porque uma das funções primordiais do seu subconsciente é poupar a sua energia. E nada gasta mais energia na mente de uma pessoa do que mudar a forma de pensar e agir dela. São criados novos circuitos neuronais. A massa cinzenta da pessoa aumenta ao fazer isso. O ganho colateral é que você protege o seu cérebro contra várias doenças. Mas eu sei que quando eu falo sobre isso, surgem vozes na sua mente falando algo do tipo: isso vai dar muito trabalho e eu não tenho certeza se isso vai funcionar. E o fato é o seguinte: não existem garantias que um determinado processo vai funcionar para qualquer tipo de pessoa. Seja esse processo uma dieta ou exercícios para eliminação de peso ou estudo de línguas, por exemplo. Isso porque metade da realização do objetivo depende sim do método e de quem ensina esse método, mas a outra metade depende da pessoa. Eu acredito fortemente que seguir todos os passos de um método que já gerou resultados para outras pessoas fará com que você, no mínimo, alcance resultados parecidos. É por isso que eu não garanto que esse programa vá possibilitar para você 92% de desconto para pagamento das suas dívidas. Mas eu garanto sim que você vai obter descontos generosos, maiores até talvez de 50%, se você seguir todos os passos até o final. E eu falo isso porque eu já vi isso acontecer várias vezes. Mas nós dois já sabemos que vai depender do seu subconsciente tomar a decisão entre seguir o método ou sabotar os seus esforços, não é mesmo? Por isso mesmo esse programa foi feito especificamente para convencer a ele. Mas eu entendo que isso possa não ser suficiente para você passar a confiar plenamente no funcionamento dessa metodologia para você. E eu digo isso porque eu já fiquei paralisado por anos, vivendo uma vida que eu não queria por causa da mesmíssima ideia. Eu via pessoas tendo sucesso, aplicando as ideias que eu compartilho ao longo desse programa, mas eu tinha medo de abrir mão das minhas velhas verdades, me lançar nesse processo de mudança e me decepcionar no final, de tudo não passar de uma mera ilusão. Se você for parar para pensar bem, ao longo da sua vida você tomou diversas decisões importantes que mudaram o rumo da sua história. E em nenhum desses momentos você teve 100% de certeza de estar tomando a decisão correta. Agora você imagina onde você estaria se você não tivesse tomado as grandes decisões que você tomou ao longo da vida, se você tivesse esperado ter 100% de certeza antes de cada uma delas. Eu acredito que você entende perfeitamente que você não estaria no mesmo ponto em que você está na sua vida agora. Isto porque 100% de certeza simplesmente não existe. Quando eu finalmente resolvi aplicar na minha vida os conhecimentos que eu compartilho ao longo desse programa, eu também não tinha 100% de certeza se eles iriam funcionar em mim.
E eu não tinha um programa, um curso gamificado para me ajudar a suprimir a resistência do meu próprio subconsciente. Também não tinha ninguém que tivesse aplicado essa metodologia antes com resultados para me mostrar que aquele era o caminho certo. Eu só tinha alguns indícios de que aquilo ia funcionar, mas eu tinha que tomar uma decisão. Continuar da forma que eu estava, enfrentando cada vez mais problemas na vida, ou tentar algo novo, mesmo sem ter 100% de certeza se iria funcionar. Olhando para trás, naquele momento em que eu decidi seguir em frente, eu não tinha condições de imaginar todos os benefícios que eu já alcancei. Esses benefícios eram impossíveis para eu calcular naquela época. Por isso eu entendo perfeitamente que nesse momento pode parecer difícil para você imaginar todos os benefícios que participar desse programa pode representar para a sua vida. Não dava para eu prever, por exemplo, que eu conseguiria descontos para pagamento das minhas dívidas. Eu pensei apenas no começo que eu conseguiria juntar algum dinheiro para começar um outro negócio que me ajudaria a ganhar dinheiro suficiente no futuro para acabar quitando as dívidas. Eu também não podia prever que, além da minha saúde financeira, eu melhoraria a minha saúde física, ao ter mais espaço mental e tempo para poder cuidar melhor de mim. A minha saúde mental, ao reduzir absurdamente aquele estresse de não saber como fazer para pagar as contas que estavam acumulando. E os meus relacionamentos que andavam muito prejudicados com aquele meu mau humor constante. Mas você vai ter que tomar uma decisão. E tudo que eu posso fazer para te ajudar a superar essa ideia que o seu subconsciente pode estar plantando na sua mente agora é deixar você consciente para os reais motivos dos seus receios. Consciente de que, se você se deixar levar por esses receios, você continuará vivendo a mesmíssima dura realidade que você tem vivido agora. Algumas outras ideias que o seu subconsciente vai tentar usar contra você para te impedir de se matricular nesse programa são as ideias de falta de tempo e falta de dinheiro. E nós já conversamos sobre ela no vídeo 2 dessa série. Mas apesar de eu ter explicado em detalhes que essas são apenas ideias que a sua mente subconsciente usa para sabotar os seus esforços por mudança, eu resolvi abordar esse assunto com mais profundidade nesse terceiro vídeo, por entender que esses são grandes obstáculos para a maioria das pessoas promoverem mudanças significativas nas suas vidas. Em relação à falta de tempo, eu queria conversar contigo sobre o seguinte. Todos nós temos as mesmas 24 horas ao longo de cada dia de nossas vidas. A diferença entre as pessoas está em como elas aproveitam essas 24 horas. Existem pessoas que vivem as 24 horas do dia pensando em problemas, resolvendo problemas, com a vida difícil, cheia de complicações e sem tempo para si mesmo. Enquanto outras pessoas vivem de forma mais leve, mais feliz e mais realizada. Elas até se deparam com problemas, mas parece que para elas tudo se resolve com mais facilidade. Tudo é mais simples. Você deve conhecer esses dois tipos de pessoas, não é? E qual desses dois tipos você acredita que é mais bem-sucedido? E em qual dessas duas categorias você acredita que se enquadra nesse momento? Eu vivi a maior parte da minha vida na primeira, mas decidi mudar para a segunda e me esforcei bastante para descobrir como fazer isso. O que eu descobri com todo esse trabalho é que são as minhas decisões e não a minha condição que determinam o meu futuro. Enquanto eu decidia dedicar minha vida a enfrentar problemas e me digladiar com as dificuldades da vida, eu só encontrava cada vez mais dificuldades e portas fechadas à minha frente. No momento em que eu decidi mudar e me abrir para novas possibilidades, principalmente dedicar o meu tempo a me desenvolver como pessoa, as coisas começaram rapidamente a melhorar. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que você possui as 24 horas do seu dia. E dedica essas 24 horas ao que você considera importante para a sua vida. Se você escolhe dedicar o seu tempo para problemas, para a falta de dinheiro, para o medo de algo ruim acontecer contigo, você não pode esperar que a sua vida se torne uma maravilha da noite para o dia. Você precisa dedicar o seu precioso tempo para algo que vá fazer você realmente melhorar de vida. Algo que mude a sua forma de pensar e agir, para mudar o resultado que você obtém dos seus esforços diários. E na minha opinião, se você tem problema com dívidas, não existe nenhum outro programa no mercado que reúna todo o conhecimento que eu compartilho com você no programa Mentalidade Credora. Que além de te ajudar a conseguir descontos para a redução das suas dívidas e a formar uma reserva financeira, ainda vai te ajudar a reconhecer quando você estará se sabotando. E o que fazer para superar esse processo de autossabotagem?
Nesse programa eu mostro aonde você consegue recursos para seguir adiante com os seus planejamentos de vida. Pois muito mais do que um simples programa para te ajudar com as suas finanças pessoais, o programa como um todo é uma espécie de mapa que você pode usar para traçar e alcançar quaisquer objetivos que você tenha na sua vida. Desde que você decida dedicar o seu tempo para aquilo que realmente importa para você. Agora, existe também a questão da falta de dinheiro. E eu vou ser honesto com você, esse programa não vai ser barato. Mesmo porque o nível de transformação que esse programa promove em todas as áreas da vida dos participantes requer um nível de comprometimento muito elevado. Recentemente eu fiz uma pesquisa entre as pessoas que se inscreveram para receber um treinamento meu. E 63,8% dessas pessoas responderam que possuem dívidas maiores do que R$10.000. 25,3% delas, por exemplo, afirmaram ter dívidas maiores do que R$50.000. Com dívidas desse montante, você não precisaria de 92% de desconto para que o resultado financeiro de investir nesse curso fosse muito positivo. 50% de desconto já seria um ganho bastante expressivo e já justificaria o preço elevado desse programa. Mas ainda há ganhos colaterais que, na minha opinião, são ainda maiores. Ganhos como a paz de espírito de saber que você vai ter dinheiro para pagar as suas contas em dia, que você tem o seu futuro garantido pela sua reserva financeira, que você pode realizar os seus sonhos de consumo, como comprar um carro, um imóvel ou abrir o seu próprio negócio, sem se comprometer novamente com o pagamento de juros abusivos. É como diz aquela velha propaganda, existem coisas que o dinheiro não compra, não é mesmo? Mas o que eu estou querendo realmente demonstrar para você é que essa questão de falta de dinheiro é, na verdade, uma questão de falta de prioridade. Se para você acertar a sua vida financeira e melhorar todas as outras áreas da sua vida tiver na sua mente um peso menor do que pagar aquelas contas que hoje estão tirando o seu sono, a sua decisão já está tomada. E ela foi baseada no medo de perder, no medo de dar errado, no medo de mudar a sua realidade, mesmo que você já não aguente mais a realidade onde você está vivendo agora. Existem diversas formas de fazermos dinheiro. Desde nos livrarmos de despesas desnecessárias, como eu tratei no vídeo 1, até fazer horas extras no trabalho, bicos fora do horário de expediente, ou até vendendo as coisas que a gente já não usa mais. O OLX está aí para isso, né? Mas fazer mais tempo, isso é impossível. O tempo que você irá gastar da sua vida tentando lidar com a sua realidade financeira da forma que você tem lidado até hoje, não vai voltar. E se você entende isso e acredita que está pronta ou pronto para se libertar da prisão que as suas dívidas te impõem hoje, eu te convido para assistir ao próximo vídeo dessa série que irá ao ar na próxima segunda-feira, onde eu explicarei em detalhes o que você precisa fazer para disputar uma das vagas da próxima turma do programa Mentalidade Credora. As vagas para essa nova turma são limitadas pela minha estrutura atual de suporte e atendimento ao cliente. E o prazo de inscrições é de uns poucos dias. Isso porque na outra semana, já na segunda-feira, começa a primeira fase do jogo da próxima turma. Eu enviarei um e-mail para você na segunda de manhã com instruções sobre as inscrições para essa turma. Eu acredito que o que eu compartilhei contigo ao longo desses 3 vídeos possa ter trazido para você ideias diferentes de como lidar com a sua realidade financeira. E que esses conhecimentos possam fazer diferença em diversas áreas da sua vida, mas somente se você decidir aplicá-los consistentemente, com o objetivo claro de mudar a sua forma de pensar e agir em relação às coisas. Eu espero que você decida investir o seu precioso tempo em se desenvolver cada vez mais como pessoa. E se você decidir optar por começar esse processo de desenvolvimento pessoal se inscrevendo na próxima turma do programa Mentalidade Credora e me aceitar como seu mentor nessa jornada, eu ficarei muito feliz. Caso contrário, eu te desejo muito sucesso e recomendo que você continue a investir o seu precioso tempo em programas de desenvolvimento pessoal. Afinal, somente se abrindo para novas ideias você será capaz de enxergar novos caminhos para mudar a sua realidade. Einstein já dizia: uma mente que se abre para uma nova ideia jamais retorna ao seu estado inicial. E se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa série de vídeos ou sobre o programa Mentalidade Credora, comenta aqui abaixo qual é a sua dúvida, que eu farei o possível para esclarecer todos os detalhes. A gente se vê na segunda-feira, na abertura das inscrições para o programa Mentalidade Credora. Até lá!